Viva! Boa tarde a todos, prezados internautas. Bem-vindos à primeira edição do seu programa Flashback, programa de caráter informativo, onde vamos abordar diversas questões relacionadas aos factos que ocorrem dentro e fora do nosso país. Ao meu lado está o Ernesto Neto, estudante universitário e fazedor de opinião, a quem eu agradeço desde já pela presença. Ernesto, boa tarde. Muito boa tarde, Adelina Garcia. Boa tarde a todos os internautas da RTV. Mais um exercício, não é? E para já também agradeço o convite. Exatamente. Vamos começar com o arranque da 30ª edição da Feira Internacional de Luanda, FILDA, que teve abertura hoje pela Ministra de Estado para a Ação Social, Maria do Rosário Bragança, em representação do Presidente da República, Ernesto Neto. O que é que nos tens a dizer acerca deste assunto? Exatamente. É uma edição, mais uma edição da FILDA, a Feira Internacional de Luanda. Esta é uma grande oportunidade para os investidores, fazedores, os criadores de Angola e não só, para demonstrar as suas capacidades, aquilo que produzem, aquilo que tem valor realmente. E certamente é um exercício que se faz lá na zona económica de bastante relevância e que certamente terá um impacto bastante positivo para aquilo que o próprio sistema económico de Angola. É um caso para se dizer que o setor empresariado angolano está em bom andamento. Dá para dizer que sim, mas há um porém, não é? Dá para dizer que sim, mas com algum porém. Porque é importante olhar primeiro para as questões de base, não é? A FILDA é uma grande promoção, é aqui um trabalho muito grande e que certamente, se formos para fazer uma hierarquia, a FILDA é, não diria, o último estágio daquilo que é a promoção da própria economia. E, portanto, nós devemos olhar primeiro nas questões de base. Eu normalmente elenco aqui os 4 setores da sociedade que são muito importantes, vá. Temos aqui o setor da educação, o setor da saúde, temos o setor da segurança e também temos o setor da própria economia. Estes 4 setores juntos dão um papel muito importante para aquilo que é a evolução da própria sociedade do ponto de vista económico, porque afinal de contas a FILDA, para além de outro caráter, tem muito mais, se calhar aqui a 99%, um caráter mais económico. Exatamente. Exatamente. Portanto, nessa questão, deveríamos primeiro olhar para as questões de base que o país se debate com eles, não é? Questões de base, quer dizer, questões da educação, por exemplo. Temos uma educação bastante frágil, que, no ponto de vista daquilo que é a avaliação, há aqui um aumento do ponto de vista quantitativo, mas a qualidade deixa muito a desejar. É só olhar para a questão do que se coloca no mercado, os profissionais que saem das escolas de formação, o que é que eles representam no final, quando entram para o mercado de emprego. Isso fragiliza, de certo, a economia. Devia primeiro se olhar para as questões de educação, educar conforme se deve, haver algum rigor na avaliação, na catapultação dos estudantes para um outro nível, de um nível para o outro, nesse caso. Depois, então, as questões de saúde também. Nós estamos aqui a chamar a atenção de todo investidor estrangeiro que tenha, se calhar, algum valor, que pretende investir dentro do nosso país. E a saúde é naturalmente um setor que chama. Porque eu não vou colocar um negócio, por exemplo, numa zona em que eu não tenho um serviço de saúde bastante qualitativo. Porque senão eu, como empresário, vou lá morrer um dia. Quando tiver alguma doença, se calhar de imprevisibilidade, vou lá morrer, porque o setor da saúde não está das melhores. Essa é uma questão. Outra questão também importante que alavanca a economia é a questão da segurança. Não é a questão da segurança, porque há ainda tantas zonas aqui de Luanda. Estamos aqui a falar no sentido de abrirem-se oportunidades para os empregos. Vá. É óbvio, sim, sim, abre empregos, mas não é bem nessa questão. Por isso é que eu disse, a FILDA é o último estágio daquilo que é o processo digamos, processo de manifestação económica do país, é o último estágio. As questões de base estão ligadas à saúde, à educação,
a própria segurança, até mesmo a própria economia. A economia tem que estar forte internamente. As pessoas devem ter Mas poder de compra. com a Filda o governo pretende com isso diversificar a economia, levar até as populações, né, aquilo que se tem produzido a nível nacional e internacional também. Abre-se aqui oportunidades para estes assuntos, não? Naturalmente, abre-se, mas eu estou aqui sempre a insistir que a Filda é o último estágio. Numa primeira instância, devia-se olhar para as questões de base. Há pessoas que passam fome. Tanto que eu ainda estava acompanhando no período de manhã. Na Filda mesmo, hoje, durante o período, 3 dias, não é? De exposição. O Petro de Luanda, o atleta de Petróleo de Luanda, vai expor um novo equipamento. Vai expor um novo equipamento. Portanto, é uma oportunidade daqueles que gostam de desporto, particularmente os adeptos do Petro, lá irem para adquirir aquilo que é o novo uniforme do Petro de Luanda. Mas tu não vais conseguir ter essa gente toda, essa moldura humana adepta que o Petro tem, se tu tens ainda problema de salário de base, salário mínimo, tem problema de desemprego. A Filda provável, tudo bem, isso não está aqui a fazer confusão. Mas a Filda é o último estágio. Se todos tiverem um emprego relativamente estável, tiverem um bom salário, bom, não digo bom, mas um salário que satisfaça as necessidades. Se tivéssemos uma economia bastante sólida, tivéssemos, por exemplo, aqui a questão dos preços, a cesta básica, a alimentação salvaguardada, teríamos muitos visitantes na própria Filda. Mas infelizmente, quando assim não acontece, naturalmente que a quantidade, até mesmo a própria qualidade, também reduz na própria feira. É isso que estou aqui a tentar trazer. Certo. Vamos olhar agora para outra notícia que está em destaque: a visita do primeiro-ministro português, Luís Montenegro, a Angola. Ernesto, qual a sua opinião quanto a isso? Foram assinados, o primeiro-ministro português foi recebido pelo presidente da República hoje e os mesmos assinaram vários acordos de reforço na cooperação entre os dois países. Ernesto? Exatamente. A questão é mesmo de reforço, simplesmente de reforço. Naturalmente que não há muitas mudanças, não se esperam aqui muitas mudanças nessas relações, porque Portugal é um país, é um parceiro nosso desde há algum tempo. Portanto, daí mesmo que a relação é simplesmente de reforço. Bom, se bem que ouvi também que, para além dos 2.000 milhões de dólares que se tem como dívida em Portugal, o primeiro-ministro Luís Montenegro também afirmou que poderá aumentar ainda mais 500 milhões de euros para aquilo que é o peso da nossa balança económica, nesse caso, vai emprestar para Angola. Para além dessa questão, é simplesmente uma visão de reforço. Ele foi eleito recentemente, creio há 2 meses ou 3, como primeiro-ministro. É a primeira visita oficial e nós somos um parceiro. Portugal, Angola e outros países que falam a língua portuguesa têm muita coisa em comum. E a coisa que me deixou bastante lisonjeado é que, embora o próprio país, Portugal, por exemplo, lá na ala de governação, tenha havido algumas mexidas quanto à política dos imigrantes, o primeiro-ministro disse que essa questão não vai beliscar em nada a relação com os outros países da expressão portuguesa no ponto de vista daquilo que é mobilidade de pessoal humano. Não vai beliscar em nada. Essa questão aqui eu fiquei bastante satisfeito. Exatamente. O Presidente da República, quando do encontro com o Primeiro-Ministro, fez menção de reforçarem da ajuda de Portugal na formação de quadros, principalmente no seio da juventude. Exatamente. Na verdade, o Primeiro-Ministro trouxe em carteira, creio que, três propostas ou três assuntos, não é, importantes para ele. E também creio que para nós, que é a questão do turismo e a outra questão é da formação profissional. E se estamos a falar da formação profissional, estamos a olhar principalmente para a grande maioria, que é a juventude, no cenário angolano. E a outra questão que ele trouxe também é o reforço do setor da educação, ou da saúde, do setor da saúde. Quanto à questão colocada da formação profissional, é verdade que ele depois disse que essa questão vai facilitar os trabalhadores angolanos, jovens que saem de cá
e querem certamente inserir-se no mercado português para que não encontrem tantas dificuldades, porque há uma disparidade, há um hiato muito grande entre aquilo que é o sistema de formação. Tá, voltamos novamente a falar sobre o setor da educação. Não, há uma Exatamente. disparidade muito grande entre o formado em Angola. É a questão de base. Lá está, lá está. Então, essas questões devem estar solucionadas para que o profissional de Angola, formado em comunicação social, por exemplo, que é a nossa área, também devia, naturalmente, quando saísse de cá para Portugal, poderia se inserir normalmente no próprio pacote de comunicólogos de Portugal. Mas não acontece. Tu sais daqui profissional e chegas lá, pareces um estudante qualquer. Então, essa questão. E o ministro também, o primeiro-ministro, trouxe esse elemento e com bastante felicidade. Quanto ao turismo, o que é que se espera? É sabido que Angola está com novas políticas de potencializar o setor turístico. O que é que o primeiro-ministro português trará para a materialização destes projetos? Exatamente. O primeiro-ministro, creio que não vai trazer nada. Ele deve encontrar quem deve criar as condições para que o turismo seja da melhor feito da melhor forma em Angola são os próprios angolanos, particularmente a classe que governa, e o próprio ministro do turismo tem aqui uma responsabilidade muito grande, não é? Tem aqui um papel fundamental, e creio que esta é Uma oportunidade é uma também oportunidade. de trocas de experiência Trocas de nesse experiências, sentido. sim, mas quando tu debates ainda com as questões de base, de vias de acesso, primeiro, de vias de acesso, de falta de infraestruturas, naturalmente que tu ainda tens muitas dificuldades, e por mais que venham pessoas com, se calhar, boas intenções e, enfim, que queiram implementar isso, nós não vamos conseguir. Primeiro, é necessário, nós, aqui, para uma questão desportiva, tivemos quando da estreia da primeira fase da Superliga de clube africana, Certo. não é? O nosso estádio, o 11 de 11 de novembro, não é? O nosso Calmeirão, o 11 de novembro, foi escolhido para que albergasse o jogo da abertura. Exato. Mas infelizmente, por falta de infraestrutura ao redor do próprio estádio, perdemos essa oportunidade. Portanto, as infraestruturas, as vias de acesso, que tem que. Enfim, é uma questão que isso resolve-se então, e não custa muito. É simplesmente estabelecer um programa, um projeto com prazos. Não é? Estabelece-se um projeto com prazos, depois então olha-se para o que é que vai produzir nesse curto espaço que se estabelece. Agora, se deixarmos tudo a longo prazo e tudo não parece o prazo e fica simplesmente a prazo e parece que não aparecem os prazos, depois ninguém cobra os prazos e ninguém fica. Pronto, acabamos por essa. Temos o projeto implementado há muito tempo, mas não temos resultados palpáveis. Vamos agora para um curto intervalo, nós voltamos já a seguir. Este é o lugar que tu precisavas para desenvolveres as tuas habilidades comunicativas. Aqui, as tuas ideias são exteriorizadas por meio de uma abordagem certa em podcast. Se preferires, sentas-te neste sofá, falas da tua experiência de vida ou profissional. Como vê, só falta tu falares conosco, porque tudo isso está à tua disposição. Lance Mídia, o teu espaço de realizações. Viva! Estamos de regresso para mais outra etapa do seu flashback. Vamos agora olhar para as notícias do quadrante internacional. Vamos querer ouvir do nosso comentarista Ernesto Neto sobre as eleições dos Estados Unidos. Parece que depois da tentativa de assassinato do Donald Trump, as coisas mudaram completamente para o lado dos democratas. Exatamente. Primeiro, aqui olhar para a proximidade das eleições. Não é?
Já temos eleições norte-americanas, creio que no dia 5 de setembro deste ano. E disseste que Trump foi certamente tentado, uma tentativa de homicídio. Felizmente não houve danos graves por parte dele, não é? Foi simplesmente um arranhão na orelha e morreram duas Mas pessoas. poderia ter sido pior. Sim, poderia ter sido pior. Felizmente os serviços de segurança prontamente reagiram. Aquilo é uma ação reativa já, não ativa, mas reativa, não previam. E pronto, o mal maior não aconteceu. Mas morreram algumas pessoas, duas no caso. Certo, duas pessoas. Infelizmente. Então, o que é que nos tem a dizer quanto à desistência do presidente Biden? Primeiro é que esta questão do presidente Biden divide opiniões. Mesmo até dentro do próprio seio democrata, não é? Divide muitas opiniões. Mas em função daquilo que são as características do próprio Joe Biden, quando do último face-to-face, dizem os ingleses, né, no último cara-a-cara, né, com Trump, demonstrou que estava com muitos problemas creio que problemas mentais, que é em função também, se calhar, da idade e também da grande responsabilidade que tem. Até porque aquilo é uma grande nação. Os Estados Unidos da América não é como governar a nossa casa. Aquilo é pulmão do mundo. Exatamente, aquilo o mundo todo está a te olhar. E quando tu tens essa responsabilidade e a idade também já vai-se, não perdoa, infelizmente, naturalmente que tu começas a ter esses problemas. Depois há tantas situações, a guerra lá na Ucrânia, por exemplo, que não acaba, a outra guerra aí na região do Médio Oriente, entre o Hamas e o próprio Israel. Essas guerras naturalmente tiram sono para qualquer pessoa, principalmente quando se está na terceira idade. Os problemas acabam agudizando-se. Mas terá sido essa fragilidade mostrada pelo presidente Biden perante o último encontro mantido com o presidente Trump, que interferiu na sua desistência? A vida política é um desgaste. É tanta viagem, tanta pressão, tanta coisa que tu tens que assinar, tens que despachar e tens que tomar decisões. Depois no final aparece a opinião pública a fazer a avaliação daquilo que tu disseste e aparece uma controvérsia enorme dentro dos mídias ou dos órgãos de comunicação social. Tudo por causa de si. Toda a sua ação tem sempre um lado negativo. Há sempre uma corrente negacionista que nega tudo e há outra que se calhar tenta fazer uma questão de direita, não é? Que vai sempre aplaudir. Então, esta coisa toda, quando a idade já se vai, naturalmente que acaba pesando. Bom, mas também até o próprio Barack Obama, por exemplo, trouxe aqui suas ideias quando daquilo que estava a ser a pressão feita ao Joe Biden, se poderia continuar ou não. O Barack Obama disse não, o melhor seria mesmo que o Joe Biden deixasse a corrida à presidência, a reeleição, a Casa Branca de novo. Portanto, essa questão trouxe aqui a Kamala Harris, a ex-presidente, a vice-presidente de Biden, não é? Que também foi muito ofuscada pelo próprio Biden, porque o Biden estava em quase tudo. E a Kamala praticamente que não apareceu. O seu mandato como vice-presidente dos Estados Unidos da América passou para lá de um grande mandato. Mas será este o momento perfeito para ela reaparecer novamente? Temos aqui agora um conjunto de situações que se abrem. Primeiro é que o Donald Trump, já foi presidente norte-americano. E percebe-se que o Trump também não teve uma passagem de se estender a passadeira vermelha enquanto esteve na Casa Branca. Portanto, há aí um conjunto de opiniões diversificadas que podem, naturalmente, se bem que o próprio Trump já disse que com a Kamala Harris será muito mais fácil vencer. Bom, mas há aí um conjunto de questões que podem também pesar contra o próprio Trump. Primeiro é que o Trump é alguém que demonstra algum desequilíbrio mental. É só olharmos a forma como ele tem vindo a propalar. Não, quando eu chegar lá, em 2 dias acabo com a guerra. Exatamente. Não sei como. Lá está. Ele nem explicou como. Só ele sabe. E depois há outra questão, daquelas questões do Capitólio. Quando ele saiu, levou os papéis e não queria sair. Se calhar foi um dos presidentes mais escandalosos norte-americanos nos últimos tempos.
Portanto, para além daquele Richard Nixon, que todo mundo conhece, o que aconteceu com ele. Portanto, essas questões adicionadas, e se a Kamala Harris, pese embora com pouco tempo, creio que 3 meses que ela tem, mas ainda assim, aquilo é simplesmente duas alas, é uma republicana, outra democrática. É possível ainda, aproveitando daquilo que é o seu potencial, se calhar, porque potencial de idade, ela é relativamente nova em relação a Trump. Trump está com 78. 78. Exato, também já não é tão jovem. E já foi presidente. Já demonstrou como é que ele governa. As pessoas já sabem o modelo de governação dele. Portanto, aqui para dizer que é um momento, uma oportunidade grande para a Kamala Harris aparecer e depois então vencer, não sei. Mas há uma corrente também feminista que surge. Agora as mulheres também estão em tudo e em todos. Exatamente. E não nos admiremos se também, em função daquilo que poderá ser, se calhar, o trabalho dela nos últimos meses que faltam, vir ganhar a simpatia do grande público. Vir ganhar, até porque é negra, não é? Ela é negra. Os americanos prezam muito quanto a isso. Isso também, porque há uma grande comunidade norte-americana de afro. Aquilo está tudo mestiçado, está tudo misturado. Bom, e Trump é conhecido como sendo alguém contra, né? Racista. Não, aquilo que eu disse, há tanto desequilíbrio emocional por parte daquele ex-presidente norte-americano. Então não está capacitado para voltar a ser reeleito. Capacidade. Na sua opinião. Capacidade não diria, porque quem demonstrou incapacidade é o próprio Biden, que já se deixou. Mas o Trump tem tido algum desequilíbrio também, sabido, né? Óbvio. Por isso mesmo é que se houvesse algum candidato, até se a Kamala Harris não fosse ofuscada durante o tempo que Biden ficou como presidente, se também tivesse alguma oportunidade de fazer alguma política, de aparecer ainda mais em alguns comícios, algumas organizações, algumas atividades, certamente seria, se calhar, alguém potencial. Mas aqui, em função dessas questões, em função da, se calhar, não diria imaturidade, mas esse ofuscamento que ela teve, porque liderar os Estados Unidos da América não é coisa pouca. Eu posso aqui repartir as hipóteses de ganhar as eleições num 50-50, um 50% para Trump, até mesmo para a Kamala Harris. Em função mesmo do Biden já ter sido, ou o Trump ter sido presidente norte-americano, e das questões emocionais que acabei aqui de elencar. Mas o Trump tem sido muito fortemente aplaudido pelo público americano e não só. Recentemente vimos o apoio do ex-primeiro-ministro britânico e outras entidades mais que têm estado a incentivar e apoiar o Trump. Será que este apoio ao Trump, das comunidades internacionais, sobretudo as figuras políticas mais destacadas, vai fazer com que o mesmo seja reeleito? Primeiro, que a grande questão é a inveja que existia era de que o Biden estragou o mundo com as guerras que ele criou. Agora o Biden deixou. E já não é o Biden que vai concorrer. É uma outra pessoa, é Kamala Harris que vai concorrer. Outra questão importante é que, não diria, a opinião pública internacional é sempre dividida. Tu vais encontrar alguém a dizer não, seria melhor que o Trump, há quem vai dizer que seria melhor, se calhar, a Kamala. Ou um republicano, ou um democrata, em função das ideologias de cada chefe de Estado a nível internacional. Mas há uma outra questão. A popularidade que Trump diz ter dentro da própria América é bastante discutida. É só olharmos para o incidente que tentou matá-lo. Foi um jovem de 20 anos, Thomas Matthews, que é membro, é militante dos republicanos. Exatamente, só para tu veres que também nem todo mundo está aí, se calhar, satisfeito com aquilo que é o posicionamento e a reaparição de Trump como presidente ou como candidato para as presidências norte-americanas. Então há aqui mesmo uma neblina que paira. Há aqui um conjunto de situações que devem ser abordadas e que, se calhar, depois, num day after ou moment after das eleições, podermos, se calhar, aqui aparecer para fazermos uma abordagem relativamente mais sólida. Mas, por ora, eu avanço aqui a dizer que a Kamala também tem a sua oportunidade de ganhar e tornar-se, se calhar, a primeira presidente negra, já foi o Obama, por exemplo, norte-americana. Ok. Muito obrigada. Obrigado. Vou agradecer a sua presença. Foi um prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa.
Nós voltaremos a estar juntos nas outras edições. Muito obrigado. Para si, caro internauta, nós ficamos por aqui na primeira edição do seu Flashback. Prometemos regressar a próxima semana com outras que marcarão a atualidade a nível nacional e internacional. Até já e passe bem.